Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? Estejam tranquilos para conseguir absorver, né, o máximo do aprendizado que eu vou transmitir aqui para vocês, tá? Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o setup de cruzamento de médias, tá? A média de 21 períodos com a média de 5 períodos. É um setup muito simples, tá? Então você simplesmente deve plotar no seu gráfico uma média longa de 21 períodos e uma média curta de 5 períodos, tá? Nós vamos fazer uma demonstração aqui no gráfico do dólar, tá? No tempo gráfico de 1 minuto. E como que consiste, antes de mais nada, como que consiste esse setup? Quando ocorre o cruzamento da média curta pela média longa, de baixo para cima, tá? Você vai se preparar para uma compra. Se ocorre o rompimento, tá? De cima para baixo, você vai se preparar para uma venda. Então, rompeu de baixo para cima é compra, de cima para baixo é venda. E quando que você vai entrar? Rompeu, eu compro? Não. Rompeu, eu vendo? Não. O que você vai fazer? Você tem duas formas, tá, de executar esse trade. Assim que ocorrer o rompimento, um candle, tá, vai fechar acima da média no rompimento. Por exemplo, aqui, ó, fechou acima da média no rompimento, né? Fechou abaixo da média, bem após o rompimento, ó. Após o rompimento, ele fecha, tá? Ou seja, foi o candle que originou esse rompimento, tá? Onde que você vai entrar? Bem no fechamento desse cara, na compra e no fechamento desse cara na venda. Você tem que esperar o candle fechar, tá? Rompeu, espera ele fechar. Fechou? Executa o trade. Onde que fica o seu stop loss, tá? No candle que você usou para entrar na operação, né? Você vai então, ele fechou aqui, ok? Então, onde que você vai entrar? Na mínima do candle anterior, tá? Então, esse cara, ele fechou aqui, você entra aqui comprado e põe teu stop aqui na mínima. Esse cara fechou aqui, você entra aqui vendido e põe teu stop na máxima, ok? Você precisa ter alvos com esse setup? Sim, tá? No dólar, no gráfico de 1 minuto, seu alvo vai ser de 6 pontos. E o seu stop loss mínimo tem que ser de 3 pontos. E no índice, no gráfico de 2 minutos, o seu stop loss tem que ser no mínimo de 150 pontos e o seu alvo tem que ser obrigatoriamente 150 pontos, tá? Então, no dólar, o alvo tem que ser de 6 pontos, não mude o alvo no gráfico de 1 minuto. E no índice, o alvo tem que ser de 150 pontos. Entretanto, o seu stop loss no índice tem que ser no mínimo de 150. Então, você pode ter um stop de 200, nada impede, mas tem que ser no mínimo de 150. Já no dólar, o stop loss tem que ser no mínimo de 3 pontos, tá? Se enquadrando aqui no setup. Então, um exemplo aqui, tá? Olha só, essa linha tracejada é a minha média de 5 períodos. A outra mais grossa é a média de 21, ok? Houve o rompimento nesse momento aqui, ó. Tá? Vou até mudar a cor aqui, fica mais fácil. Então, aqui, ó. Houve o rompimento bem aqui, ok? Perceba, olha só. Não, o rompimento apareceu bem aqui, ó. Né? O rompimento claro. Qual foi o primeiro candle que fechou acima do rompimento? Foi esse cara aqui, ok? Então, você vai marcar uma compra bem no fechamento dele, tá? E onde ficaria o seu stop? Aqui embaixo, ok? E observando a distância do stop loss para a tua entrada, dá mais de 3 pontos. Então, aqui você poderia entrar. Inclusive, cabe uma dica, tá, que é muito interessante, é o seguinte. Nunca coloque bem em cima da mínima, tá? Isso em qualquer setup. Se o setup indica uma bem em cima da mínima, coloque um tique abaixo. O tique, né, no dólar, meio ponto, então meio ponto abaixo. No índice, use 15 pontos, tá? Por quê? A frequência do índice é um pouco maior, né? Então, nesse caso, ele vai precisar perder a mínima do candle de confirmação, porque não pense que é só você que usa o setup. E não pense que as pessoas não sabem que você está usando o setup. Sabem, né? Um setup muito, muito utilizado, né? Então, deixa o teu stop um pouquinho abaixo, tá? Um tique abaixo, porque ele vai ter que perder a mínima e ainda perder o seu stop. Vocês sabem que só o fato dele encostar no stop não acontece nada, né? Tem que consumir o lote, tem que ter liquidez. Percebam que aqui, ó, se você deixasse aqui bem na mínima,
ó, você teria sido estopado. Olha, rompeu a mínima. Só que se você deixasse aqui um tique abaixo, tá? Ele não teria te estopado, né? Porque ele não perderia o seu tique abaixo. Aí você pegaria esse sinal de compra, tá? Nem sempre isso é possível. Às vezes você vai ser estopado, não tem o que fazer. Mas é uma sugestão, tá? Daí percebam aqui, né? Um rompimento falso de média, né? Ele teve aqui, ó. Ele rompeu, ele quis romper e você já fica esperando o fechamento, né? Acima da média. Olha, não fechou. Pronto, você não vai entrar, tá? E detalhe, esse setup você tem que pegar uma reversão de tendência. Então, se ele está numa tendência aqui que você está vendo que ele está de queda, né? Ele assentou aqui e aqui ele está vindo uma tendência de queda. Você vai ter que tentar pegar uma compra, tá? Você só vai pegar uma venda no começo da tendência. Então, por exemplo, ele voltou, ele deu um toque e voltou a cair. Você vai pegar a venda aqui? É muito perigoso. Nada te impede, mas é muito perigoso. Ó. Ele rompeu aqui, depois voltou a cair. Aqui se encaixa algum outro setup que eu já mostrei para vocês, provavelmente. Tá? Algum dos outros, mas não esse daqui que é o cruzamento de média. Mas aqui, se eu não me engano, encaixa algum setup sim. Que ele fecha fora da média, aí aqui ele já fecha dentro, não perde a máxima, né? Aí você já marca a máxima, a mínima aqui e a máxima aqui. Aqui vai ser o seu stop. Rompeu essa região, você já pega a venda. Lembra que eu expliquei um setup assim para vocês? Então, mas não é o setup de cruzamento de média. Olha só que legal esse dia aqui. Ele vinha numa tendência de baixa, tá? E nesse momento aqui houve o rompimento da média, ó. Tá? Então, nesse momento, no fechamento, você vai executar uma compra. Onde vai ser o seu stop? Na mínima desse cara aqui, ó. Ok? Então, você vai pegar aqui uma compra. Teu stop vai estar aqui. Teu alvo de 6 pontos, ó. Aqui já deve ter pego o seu alvo de 6 pontos. Antes disso, bem antes disso, já pegou seu alvo de 6 pontos, tá? Então aqui foi uma operação muito bem feita com cruzamento de média. Aqui nós temos mais de uma oportunidade, né, que deu em cruzamento de média. Então aqui, ó, ele rompeu, fechou aqui, né? Rompeu ela. Ele vinha acima, ó. Você marcou a tua máxima aqui. Você pegou essa descida de lá até aqui. Então, ó, quantos pontos? Você entrou mais ou menos aqui, né? Com stop lá, com a tua operação foi lá em cima, deu 10 pontos, né? Então aqui você já daria o gain. Aqui você vai pegar uma compra? Não, né? Por quê? Ele veio, foi muito rápido, né, esse movimento. Tem que ter um movimento mais assim, ó, mais consolidado, né, na tendência. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó, o tamanho desses candles. Não dá, né? Agora, olha aqui. Opa, olha aqui. Ele vem candles menores, ó. Mercado mais dentro, né, da normalidade. O que vai acontecer? Ocorreu o rompimento aqui de novo, ó. Você vai fazer o quê? Vai pegar aqui uma venda, vai marcar teu stop na máxima e vai buscar 6 pontos, ó. De novo, você pegou 6 pontos, né? Aqui, tá? Poderia acontecer uma operação, né, de venda novamente? Não, né? Porque curto. De novo, poderia acontecer uma operação de compra? Poderia. Por quê? Fechou aqui, ó, rompendo, né? Você colocaria o teu stop aqui. Entretanto, tá? O teu stop, ó, ele estaria bem provável, aqui não dá para ter uma exata noção, mas bem provável menos de 3 pontos, né? Ou dentro de menos de 3 pontos. Se for dentro, você pode entrar. Aí aqui bem provável que você não entraria, tá? É bem provável. Mas vocês perceberam que tem boas oportunidades no setup, se você souber utilizar ele corretamente, aí você pode usar outros indicadores juntos, né? Volume, parabólico SAR, alguns outros indicadores, até IFR, para, né, para identificar sobrevenda ou sobrecompra, para você pegar bem o início da reversão da tendência, tá? Os resultados em 2020 no índice usando essa estratégia foi apenas de R$200 de lucro, tá? Então você teve um drawdown bem alto, ó, de 32% para um retorno baixo, né? Já no dólar, teve já uma relação de risco-retorno muito boa. Ó. O drawdown é menor, né, do que o retorno que você teve, né? Então, você teve um lucro acumulado de R$3.700, fez bastante trades, ó, esse setup dá bastante trade, né? Então, imaginem que é o seguinte, eu avaliei aqui só das 9 ao meio-dia, tá? Todo esse primeiro semestre de 2020. Então, ele fez 440 trades. Dá uma média de 3 trades e meio aí por dia. Uma média de um trade por hora,
tá? Todos os dias, um trade por hora, 3 trades por dia. Essa é a média, tá? No dólar. No índice pela metade, dá um trade aí por dia, 2 trades por dia, tá? Das 9 a meio-dia. Só que no índice ele não é tão satisfatório, né? Eu já mostrei setups melhores. Já no dólar tem um bom resultado, né? Você põe stop loss então, no mínimo de 3 pontos. Teu alvo tem que ser obrigatoriamente de 6 pontos, tá? Quando você estiver ganhando 1,5 ponto na operação, já põe stop no 0 a 0. E a partir daí você já começa a conduzir o stop móvel junto com o trade, tá? Junto com o preço. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? E desejo a vocês bons estudos, bons trades e bons negócios.